Gravação iniciada. Vamos retomar, então, os julgamentos dos processos do dia 23/9. Tivemos problemas com a internet, ficou um tempo fora. Nós vamos julgar o processo, o item 119 da pauta Tetra Pak, a conselheira Mara, e haverá sustentação oral. Eu peço para que seja convocado, então, o patrono, doutor Abelardo Pinto de Lemos Neto, para entrar na sala. Só um minuto, vou fazer a convocação, presidente. Sim. Item 119, pauta. Doutor Alberto Pinto, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Item 119, pauta. Doutor Alberto Pinto, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem utilizada no chat. Patrão foi convocado, presidente. Obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor Abelardo. O senhor vai já... o senhor pode ligar a câmera? Só um minutinho, né? Ok. Bom dia, senhores. Bom dia. Nós tivemos problema com a internet, então ficamos quase 30 minutos fora aí tentando religar e reinicializar tudo. Percebi. Tá, nós vamos então iniciar o julgamento do processo do item 119, que é o final do processo 2004-21 da Tetra Pak. Conselheira Mara Cifuentes é a relatora. Ela vai iniciar o relatório, logo após será concedida a palavra para a sua sustentação oral. Pois não. Enquanto isso, eu peço a todos que mantenham os microfones desligados para evitar ruídos e interferência. Com a palavra, conselheira Mara. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório que consta no acórdão recorrido. A interessada transmitiu em 30/4 pedido de ressarcimento ou restituição e declaração de compensação. O pleito concerne a créditos do IPI referentes a insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos no primeiro trimestre de 2004, no montante de R$1.960.000. O processo tem protocolo de 12/8/2004. No despacho decisório de 28/12/2006, a DRF em Ponta Grossa deferiu apenas parcialmente a solicitação de crédito IPI no valor de R$779.000, sem direito a juros compensatórios, e homologou a compensação até o limite. Em relação ao total de créditos relativos a insumos aplicados na industrialização, a redução do montante de R$1.179.000 correspondente aos débitos do imposto no trimestre calendário, conforme demonstrativo. Foi computado também do montante de créditos extemporâneos escriturados no trimestre sob a rúbrica Outros Créditos, no valor de R$189.000. As entradas com CFOP 302, compras para comercialização, e 3.556, compras de material para uso e consumo, foram objeto de compensação na escrita fiscal, mas os respectivos créditos não fazem jus a ressarcimento e não compõem o total de créditos sobre dito demonstrativo. E submissa a decisão administrativa, a imprensa apresentou manifestação de inconformidade, vou pular uma parte aí. Resumidamente, afirma que teria havido a exclusão do valor do saldo credor de períodos anteriores, sendo que uma leitura correta da 9.779 ienes balizaria a transferência de saldos credores de períodos anteriores.
Como o requerente não inclui na apuração do ressarcimento os créditos relativos às aquisições com CFOP 3551 e 3556, caso contrário, o crédito teria sido maior que o informado. Não poderia haver redução de débitos referentes à saída CFOP 502, 602, 6556. E, portanto, a diminuição dos créditos interessados é decorrente da duplicidade de débitos considerados na apuração do saldo credor, devendo ser observada a decisão juntada do CARF. E, por fim, requer o reconhecimento e provimento da manifestação de conformidade. Em 22/2/2007, por força, o processo foi encaminhado à DRJ. A requerente juntou ao processo cópia da resolução 204/00303 do Conselho de Contribuintes, em que foi determinada em diligência a exclusão do saldo credor do trimestre dos débitos referentes à saída CFOP 5.12 e 6.12. Nova juntada pelo contribuinte 12/1/2009, o acordo 204/03146 do Conselho de Contribuintes, em que é dado provimento ao recurso da interessada em virtude de excessiva mudança de critério jurídico. A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, improcedente por unanimidade de votos. Aí eu reproduzo a emenda. A empresa foi cientificada por meio de aviso postal ela apresentou recurso voluntário, onde alega resumidamente: por não ser possível a utilização da totalidade dos créditos pela filial, ela transferiu os mesmos para a matriz, que formulou o pedido de compensação com débito de COFINS. Na manifestação de conformidade, suscitou basicamente dois argumentos: a possibilidade de transferência do saldo credor de um trimestre calendário subsequente nos termos da legislação vigente, o indevido cômputo dos demonstrativos requeridos pela fiscalização, que seja demonstrativos da página 10, das operações realizadas no CFOP 502 e 602. Posto que tais operações foram anteriormente confrontadas com créditos gerados em operações de igual natureza, os quais não eram passíveis de ressarcimento. Do saldo credor acumulado dos períodos anteriores, o saldo credor do trimestre calendário anterior, que não pode ser utilizado no batimento com os débitos, pode ser transferido para o período de apuração subsequente. Esse saldo deverá ser considerado a apuração desse período subsequente. Erro na composição do saldo credor do IPI, a recorrente adquire insumos tributados para a fabricação de produtos com alíquota zero ou isenção do IPI, podendo manter os créditos referentes às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, que pode ser ressarcido ou compensado. É o relatório. Elcio pediu a palavra? Sim. Mário, parece que tem um equívoco aqui no seu relatório, que você está pondo que ele foi cientificado no dia 25 de maio de 2010 e apresentou o recurso... Depois foi... não, tá certo, desculpa. Eu não vi o restante da frase, não. Tá, eu vou tratar sobre isso, tá, Elcio? No recurso, no voto. Desculpa aí a interrupção. Ok. Doutor Abelardo, o senhor terá agora palavra para a sua sustentação oral por 15 minutos. Fique à vontade. Pois não, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, senhora conselheira relatora, muito bom dia. Trata-se realmente de um caso de pedido de ressarcimento de IPI. Eu vou procurar ser didático e breve na minha intercessão. Esse é um assunto em que a empresa recorrente vem discutindo períodos de apuração desde o ano 2000, se eu não estou enganado, até 2004. Então nós temos diversos processos administrativos em que se questiona essa mesma matéria. E tudo que se parece como uma discussão conceitual, na verdade, ela se refere à metodologia de cálculo. O despacho decisório, em toda a sua extensão, faz referência à impossibilidade do contribuinte requerer o ressarcimento de créditos daquilo que não se
consubstanciaria como um insumo para a industrialização, só que em nenhum momento aponta quais créditos seriam esses que o contribuinte pretenderia ter ressarcido e que não poderia fazê-lo por um impedimento legal. E nem seria o caso, porque, ao final, o próprio despacho decisório reconhece que todo o pleito de compensação que foi apresentado pelo contribuinte estaria correto. A questão da metodologia de cálculo aqui, ela se resume no seguinte, senhores. Ao invés da fiscalização de Ponta Grossa verificar o livro de registro de apuração do IPI, determinou que o contribuinte preenchesse 3 demonstrativos. O primeiro demonstrativo requereu que o contribuinte relacionasse todas as operações com crédito de IPI, aonde o crédito IPI fosse possível. Esse é o primeiro quadro. O segundo quadro, o contribuinte teria que relacionar todas as operações que contivessem débito do IPI, mesmo aquelas que o contribuinte já teria considerado na apuração regular do IPI. Ou seja, apurou-se no batimento regular de apuração do IPI e, mesmo assim, o contribuinte foi obrigado a novamente considerar essas operações para fins do encontro de contas na visão da fiscalização de Ponta Grossa. Evidente que o crédito do contribuinte seria menor do que aquele que foi objeto de ressarcimento. Essa é uma conclusão em que, em todos os processos administrativos que a Tetra Pak teve submetido ao CARF, foi reconhecido pelas turmas julgadoras como um impedimento. Quer dizer, e essa situação ela está clara no despacho decisório quando o auditor fiscal faz consignar as folhas 9. Consequentemente, o peticionário elaborou a tabela 3.2, não computando os créditos destacados nas compras dos insumos com os códigos CFOP 3.102 e 3556. Entretanto, esses valores já foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal no batimento dos créditos versus débitos, na apuração quinzenal do saldo do RAIP. Se já foram considerados, eu não posso considerar novamente para fins de apuração de qual é o montante a ser ressarcido. Essa questão, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, ela foi objeto, como eu mencionei, de uma série de decisões proferidas pelas diversas turmas desse CARF, e especificamente uma decisão da primeira turma ordinária da primeira Câmara, em que foi relatora a conselheira Mônica Monteiro Garcia, fez-se do voto vencedor, que foi por unanimidade, ela fez consignar, eu vou pedir a licença aos senhores apenas para destacar esse ponto. Ao proceder à recomposição do saldo credor do IPI, o senhor auditor fiscal da Receita Federal manejou em evidente equívoco, pois a hora recorrente, ao apresentar os documentos que suportaram os créditos do imposto federal, não considerou créditos decorrentes de operações de entrada com CFOPs 1.32, 1.91, 1.99 e por aí vai, todos aqueles que não são possíveis de creditamento, ou seja, devoluções de vendas, compras para ativo imobilizado, entrada de mercadoria para demonstração, parará, ainda que registrados no livro de apuração, tanto que ressaltado pelo próprio auditor fiscal no despacho decisório. Assim, não poderia a Secretaria da Receita Federal considerar como débito, no quadro constante do despacho decisório do processo administrativo, aqueles referentes a saídas com CFOP 5.102 e 6.102, vale dizer, saída de produtos para revenda 6.556, devolução de compra, já que tais saídas já haviam sido confrontadas com os créditos gerados por aquelas operações de mesma natureza e destacados pela própria fiscalização federal. O que o contribuinte fez?
Naquelas operações que não eram geradoras de crédito, procurou-se abater com os débitos de natureza semelhante. Então, ao preencher esse formulário que foi imposto pela fiscalização de Ponta Grossa, e exigir-se que se consignasse todas as saídas, essas operações foram consideradas duplamente para fins de cálculo e, evidentemente, que o montante de crédito jamais seria o mesmo objeto do pleito inicial. Segundo ponto que eu gostaria de me referir é a questão do saldo credor. O despacho decisório e a decisão da DRJ se fundamentaram numa disposição de uma instrução normativa vigente a partir de 2005, que não se aplica ao caso. A instrução normativa que era vigente à época dos fatos, à época da apuração do saldo credor, era a instrução normativa 33, de 1999, e no seu artigo 2º, parágrafo 2º, dizia expressamente que, no caso de remanescer saldo credor após efetuada a compensação referida no parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento: o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o período de apuração subsequente. Ao final de cada trimestre, permanecendo saldo credor, esse poderá ser utilizado para ressarcimento ou compensação. O contribuinte seguiu exatamente o que dispõe a instrução normativa. Existia, sim, uma nova tratativa na instrução normativa que foi editada em 2005, mas essa não se aplica ao período em que estamos tratando. Então, com base, procurando ser breve para auxiliar os trabalhos, senhor presidente, e com base nessas razões é que a Tetra Pak vem esperar o provimento do seu recurso para a revisão da decisão de primeira instância. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Conselheira Mara, pode passar o voto? Um momento só. Esse processo ele é bem confuso, tá? Então, eu vou fazer um resumo aqui do que aconteceu para facilitar a compreensão dos fatos. Primeiro, tem uma questão aí preliminar que a gente tem que analisar a respeito da tempestividade. A empresa foi cientificada por meio de aviso postal AR, assinado em 25 de 5 de 2010. E em 12 de 7 de 2010, a DRF Ponta Grossa propõe o prosseguimento da cobrança por não ter havido interposição de recurso voluntário. Em 19 de 7 de 2010, o protocolo CAC-DRF Campinas encaminha memorando, informando que o protocolo foi recepcionado 23 de 6 de 2010, de interesse da empresa, o que confirma a tempestividade do recurso voluntário interposto. Ou seja, ele protocolou o recurso voluntário em outra unidade. Ele protocolou em Campinas e o processo estava correndo em Ponta Grossa, tá? Aí, logo, para mim, está preenchido os requisitos da tempestividade, foi comprovado, o presente recurso é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso deu como conhecimento. Vocês querem por parte ou pode prosseguir? Eu acho que está bem clara a questão de admissibilidade do recurso. Então tá. Inicialmente, faço uma análise detalhada do despacho decisório, para que possamos melhor entender o escopo da atuação e assim verificar se prosperam as alegações da recorrente. Segundo o despacho decisório, aí eu também fui pondo as folhas, porque está bem confuso lá no processo, se vocês quiserem acompanhar, fica mais fácil. Foi realizada diligência nas instalações da fábrica para se verificar o processo produtivo. E pelo contrato social, a empresa tem por objeto a indústria, comércio, importação, exportação, locação e consignação de embalagens para envase de alimentos e máquinas, equipamentos e componentes para o processamento e envase de leite e outros alimentos. Atendendo às intimações, a recorrente elaborou os seguintes demonstrativos que serviram de base para análise fiscal. Aí são essas tabelas aí que o patrono faz referência, que a fiscalização intimou a recorrente a elaborar, né? A partir
desses demonstrativos, notas fiscais e RAIP, a fiscalização chegou ao quadro dos produtos com operações de saída no período. Então, esse quadro aí está os produtos que saíram da empresa, né, no período. Para os produtos com denominação de sucata, foi efetuada a manutenção do crédito, de acordo com o artigo 194 do RIP. Foi apurado que parte dos créditos se referiam a IPI vinculada à importação de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. E também foi mantido o crédito, após confirmada a correta escrituração e efetivo recolhimento, de acordo com o artigo 164 do RIP. As 15 notas fiscais de devolução de cartão papel sem a tributação do IPI se referem a regime especial de substituição tributária e, por isso, também foram confirmadas pela fiscalização. Os produtos caixas para produtos alimentícios e película de polietileno, sujeitos à alíquota de 15%, é efetuada saída com suspensão, conforme artigo 29 da Lei 10.637, e alterações posteriores, quando destinados a estabelecimentos que se dediquem à produção de produtos específicos e atendidas as condições da Receita. A condição principal é a apresentação de declaração ao vendedor que atende aos requisitos estabelecidos. Para alguns clientes, a declaração não atendeu o disposto na determinação normativa e a recorrente não apresentou esclarecimento sobre os erros identificados. Foram emitidas 12 notas fiscais de devolução de compra para industrialização com destaque de IPI, que não constam no demonstrativo tabela 3.3 e tampouco no registro de saída e no quadro saídas do RAIP. Exceto as discrepâncias já esclarecidas, foram verificadas por amostragem as notas fiscais de entrada, com direito a crédito do IPI, e as notas fiscais de saída, e constatada a correta escrituração. Na tabela 3.4b, demonstrativo efetuado pela recorrente, foi incluído valor referente a créditos acumulados de períodos anteriores. Esse valor não foi aceito pela fiscalização, já que o artigo 11 da Lei 9779, IN 3399 e IN 600/2005, determina que os créditos serão utilizados na escrita fiscal para a dedução dos débitos das saídas de produtos. E os créditos que remanescerem poderão ser mantidos na escrita fiscal para posterior dedução dos débitos do IPI de períodos subsequentes ou serem transferidos para outro estabelecimento. No caso de remanescer ao final de cada trimestre créditos passíveis de ressarcimento, este deverá ser requerido à Receita e utilizados a compensação de débitos próprios com a utilização do PER. Aí eu reproduzo os artigos, né? Além disso, foram excluídos créditos relativos a aquisições de insumos não integrantes dos produtos fabricados, de acordo com o artigo 11 da Lei 9779. E não foram computados na tabela 3.2 os créditos de compras para comercialização e compras de material de uso ou consumo. Entretanto, esses valores já haviam sido utilizados pela empresa na escrita fiscal, na apuração quinzenal do saldo no RAIP. Afinal, a fiscalização conclui. Cumprida a determinação prevista na lei, o interessado montou corretamente a tabela 3.2, a tabela 3.3 e obteve a diferença na tabela 3.4a, o valor total do IPI a que tem direito a ressarcir ou compensar. Deste modo, o saldo do IPI a ressarcir, expresso em moeda corrente, correspondente ao primeiro trimestre de 2004, obtido em conformidade com as tabelas 3.2 a 3.4a e o livro RAIP, está demonstrado no quadro 2. O total da coluna A dos créditos do IPI por quinzena, como já relatado, é calculado a partir dos totais da coluna imposto creditado das entradas do livro RAIP, excluídos valores com CFAP não passíveis de ressarcimento, 302 e 3.556, cuja diferença é igual ao total dos créditos de IPI relacionados à tabela 3.2 e transcritos em resumo no quadro 3.4, a demonstração dos totais. Aí eu reproduzo o quadro que mostra essas conclusões da fiscalização, que foi feita, toda a fiscalização foi feita em cima desses demonstrativos que a empresa apresentou e o livro, né? A coluna B, outros créditos, refere a créditos extemporáneos de notas fiscais de entrada. No RAIP estava lançado o valor de 193 mil. E ao somar os valores das notas fiscais, a fiscalização chegou a 189 mil. E a recorrente não comprovou a diferença que foi glosada. Aí está o quadro 3 resumo, né?
Prestados esses esclarecimentos, né, isso daí foi só para esclarecer o que a fiscalização fez e o escopo da atuação. Temos que a recorrente afirma que suscitou basicamente 2 argumentos: a possibilidade de transferência do saldo credor de um trimestre calendário subsequente nos termos da legislação vigente e o devido cômputo dos demonstrativos referidos pela fiscalização, que é já demonstrativo da página 10, das operações realizadas com a CFAP 502 e 602. Posto que tais operações foram anteriormente confrontadas com créditos gerados por operações de igual natureza, os quais não eram passíveis de ressarcimento. Inicialmente, insurge-se contra a fiscalização ter retirado o valor de R$ 1.349.000 referente a créditos acumulados de períodos anteriores, e depois contra ter retirado os créditos referentes a compras para comercialização e compras de material de uso e consumo. Alega que foi obrigada pelo auditor fiscal a elaborar as tabelas, considerando todas as entradas sujeitas a crédito passível de ressarcimento e todas as operações com débito do imposto, ainda que já consideradas na apuração essencial do saldo do RAIP. A satisfação da concorrente não merece reparo. O trabalho de fiscalização exige uma colaboração por parte do fiscalizado, para que possa alcançar êxito, e é obrigação das empresas a manutenção dos livros e documentos contábeis e fiscais em ordem e escriturados no tempo correto. O auditor fiscal solicitar a colaboração da empresa na formulação dos demonstrativos visa, por um lado, a celeridade do procedimento, já que a empresa detentora das informações contábeis e fiscais que ela escriturou corretamente é quem está melhor preparada para elaborar tais demonstrativos. Caso entenda que não deve elaborar esses demonstrativos, somente causará prejuízos a si própria, pela demora injustificada que ocasionará ao procedimento fiscalizatório. Por outro lado, a elaboração dos demonstrativos por parte da empresa milita em seu favor, pois traz segurança tanto à fiscalização quanto à recorrente sobre os créditos e débitos postos em análise. E veja que toda ação fiscal deu-se a partir desses demonstrativos elaborados pela empresa, pelo que ela não poderá jamais esquivar-se de sua veracidade. A respeito dos saldos credores acumulados de períodos anteriores, afirma que o saldo credor do trimestre calendário anterior, que não pode ser utilizado no batimento com os débitos, pode ser transferido para o período de apuração subsequente. Então, o saldo credor deverá ser considerado na apuração desse período subsequente, sendo que razão nenhuma existiria para haver a possibilidade de transferência. Entenda equivocada a interpretação dada pela recorrente. O artigo 11 da Lei 9.779 tem que o saldo credor acumulado no trimestre calendário que o contribuinte não puder compensar, ou seja, o saldo credor poderá ser utilizado conforme normas expedidas pela Receita. Aí eu reproduzo o artigo 11 e a instrução normativa SRF 33, vigente à época, descreve como será utilizado o saldo credor, com a compensação no período de apuração, e se remanescer saldo, transfere para o período de apuração subsequente. Ao final de cada trimestre calendário, se remanescer saldo, ele poderá ser utilizado para ressarcimento ou compensação. Não se pode olvidar que período de apuração é diferente de trimestre calendário. A compensação na própria escrita fiscal é efetuada a cada período de apuração e a cada trimestre calendário deve ser apurado o saldo remanescente. Esse saldo não pode continuar sendo compensado na escrita fiscal. Ele deve ser objeto de pedido de ressarcimento ou compensação no modelo de compensação eletrônica instituído pela Receita. Aí eu reproduzo os artigos. Do saldo credor acumulado de períodos anteriores, o saldo credor acumulado do período calendário que não puder ser utilizado no batimento com os débitos pode ser transferido pelo período de apuração subsequente. O saldo deverá ser considerado na apuração desse período subsequente. Do erro da... Eu vou pular essa parte aqui, na verdade eu reproduzi, eu pus errado, tá, gente? Essas são as alegações dele. Assim, entendo que foi correto o recálculo do saldo credor do trimestre efetuado pela fiscalização, excluindo o valor relativo aos períodos de apuração anteriores. A fiscalização não se pronunciou sobre o não direito ao crédito relativo aos períodos anteriores,
somente afirmou que o pleito não foi efetuado conforme determinado pela Lei 9779 e N33. Quanto ao erro alegado na recomposição do saldo credor do IPI, informa que adquire insumos que concorda que dão direito ao ressarcimento, mas que o fato de esses créditos constar no total creditado no período não conduz à conclusão que os mesmos não integram o seu pedido de ressarcimento e que ela não considerou os créditos decorrentes CFAP 302 e 3556, compras para comercialização e compras de material de uso e consumo, ainda que registrados no livro de apuração. Os créditos foram utilizados na apuração quinzenal do IPI, não poderiam ser considerados como débitos pela fiscalização. Cumprida ou determinada a intimação, a recorrente demonstrou apenas os créditos gerados na entrada de produtos destinados à industrialização. Ela afirma que a fiscalização reconhece que os valores já haviam sido utilizados na escrita fiscal, na apuração quinzenal, com débitos da mesma natureza. Novamente incorre em erro interpretativo. O que a fiscalização faz é apurar o saldo credor do IPI, efetuando a recomposição dos cálculos efetuados pela empresa, para assim conferir o valor pleiteado em ressarcimento. A fiscalização afirma que, corretamente, a recorrente não adicionou na tabela 3.2 os créditos de compra para comercialização e compra de material de uso e consumo, por não integrar o processo positivo. Entretanto, esses valores já haviam sido utilizados pela empresa na escrita fiscal, na apuração quinzenal do saldo no RAIP. Ou seja, a empresa não informou os créditos como passivo de ressarcimento corretamente, já que esses produtos não entregam o processo produtivo e não poderiam ser considerados insumos para efeito de IPI. Por outro lado, a empresa utilizou esses valores como créditos na sua escrita fiscal, e não como débitos de mesma natureza, como alega a recorrente. Assim, se a recorrente já havia utilizado esses créditos na sua escrita fiscal, nada mais lógico que efetuar o débito dos mesmos, ou seja, um estorno nas contas para se chegar ao valor correto, já que a fiscalização partiu do total dos créditos informados pela recorrente. E, para isso, a fiscalização cita corretamente o artigo 11 da Lei 979 e a Instrução Normativa 600 de 2005. Eu cito: por derradeiro, no mesmo sentido do acordo do TRJ, não perfile, quanto ao caso específico por tudo exposto, os entendimentos vertidos na resolução de diligência e nos julgados emanados do Conselho de Contribuintes, com cópias carreadas dos autos pela interessada. E as decisões administrativas não fazem parte do arcabouço legislativo a que se deve subordinar as decisões do CARF e não obrigam sua aplicação. Ademais, nos casos que colidem com o entendimento esposado pelo julgador. Pelo exposto, reconheço o recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. Sim, Elcio. Mara, eu só queria um esclarecimento. Pelo que eu entendi do seu voto, o entendimento que você está adotando é o seguinte: no final do trimestre calendário, se o contribuinte tem saldo credor, ele obrigatoriamente tem que pedir ressarcimento ou compensar. Isso. Não, mas a lei não prevê isso, não. Esse foi o entendimento que eu tive da lei, lendo a lei aqui, tá? Aqui. A lei fala poderá. A lei fala poderá. Então, esse saldo credor, se ele não quiser pedir o ressarcimento, ele passa para o trimestre seguinte. Ele não vai poder pedir ressarcimento desse saldo credor no trimestre seguinte, mas ele vai poder compensar esse saldo credor com os débitos do trimestre seguinte. Senão, corrompe toda a não cumulatividade do IPI. Onde está isso daqui? Peraí. Leonardo também quer se manifestar. Eu acho que já pode aproveitar agora, depois retoma o questionamento do Elcio. Eu gostaria de um esclarecimento de fato, presidente. Acho que o patrono pode responder. Em consulta aqui o sítio eletrônico do CARF, eu verifiquei que em janeiro deste ano, na turma em que figura como presidente o conselheiro Gilson, em 4 processos envolvendo a recorrente,
foi determinada a diligência. E uma análise rápida desses processos, me parece que eles guardam similitude com o processo agora em julgamento. Se ele puder esclarecer, que lá também se trata de ressarcimento de IPI, e se faz menção, salvo engano, até uma decisão que ele menciona da conselheira Mayra, salvo engano. E a unanimidade de votos foram os processos convertidos em diligência. Eu esclareço. Como eu coloquei no início, o que difere o processo está sendo julgado agora daqueles é o período de apuração. A matéria é exatamente a mesma. Em todos esses processos, inicialmente, a própria DRJ converteu em diligência para que a fiscalização de Ponta Grossa pudesse explicar a metodologia de cálculo. E, no final, as decisões da DRJ foram contrárias ao interesse da contribuinte, no entender da recorrente, numa tentativa de manter o despacho decisório. Mas, nesses casos onde houve a resolução, o objetivo foi que a fiscalização reconhecesse que se créditos que não foram incluídos no quadro 3.2, como a conselheira Amara se referiu, não foram considerados, porque eles foram utilizados no batimento da apuração normal, é porque foi batido com débitos. Se esses débitos foram batidos na apuração normal, eles não podem voltar para uma tabela de apuração onde eles vão ser novamente considerados para a apuração do saldo credor. Então, em todas essas decisões, determinou-se a repartição de origem, o recálculo, utilizando as mesmas tabelas, mas considerando a exclusão daquelas operações de saída que já teriam sido consideradas quando na apuração descendial. O que não se pode é apurar duas vezes a mesma coisa, porque aí, obviamente, nós estaríamos diminuindo o pedido, o montante a ser ressarcido. E nesses casos, dos 4 processos que o senhor se referiu, a questão do saldo credor não existia. Então é só para deixar claro que este é o único caso que a Tetra Pak tem, onde se discute a transferência do saldo credor. Naqueles 4 casos, essa questão foi tão somente do montante a ser ressarcido na apuração do trimestre calendário. Leonardo e Elcia, essa questão aí que você falou aí, eu tenho que ler com mais calma aqui, tá? Mas você me chamou a atenção aqui, agora eu não estou conseguindo ver, não. Mas eu tenho que ver a situação. Agora, Leonardo, essa questão, assim, eu vendo as tabelas que o contribuinte fez, isso daqui me levou muito tempo para analisar, tá? Ele é um processo muito complexo. Vocês vão ver aí, se alguém quiser pedir vista para olhar com calma, ele tem várias tabelas, sim. Mas o que acontece que na hora que você vê as tabelas, você vê que as tabelas são muito bem feitas e que a lógica que o fiscal utilizou para poder contrapor tabelas, ele partiu das próprias informações do contribuinte. E o que o contribuinte está falando, ele pega créditos lá, que ele pega e fala assim, por exemplo, material de uso e consumo, que não é crédito. Tá, ele não pede, mas ele joga na escrita dele, entendeu? Então, o que a fiscalização fez? Falou assim, ó, se você está me falando que você jogou na sua escrita lá o valor de 1.000, e isso daqui, esses 200 não entra, então não é 1.800, entendeu? Então, a fiscalização fez uma dedução a partir inversa. Ele me informou que tem tanto de crédito, ele foi retirando desse crédito que ele achou que não tinha, né? Então, assim, as contas dele, eu acho que não merece contabilmente, assim, matematicamente, elas fecham, sabe? Agora, essa questão aí é uma questão, assim, muito que ele está levantando no recurso dele, é uma questão muito, assim, de direito, porque ele acha que ele pode apropriar, por isso que as tabelas estariam erradas. Né?
Se alguém quiser, porque eu até sugiro que vocês vejam, alguém peça vista, porque isso é bem complicado. Seria até o caso de estar analisando, comparando com aqueles 4 processos da turma do Gilson. Eu li todos os processos. Eu não concordei com a análise que foi feita nos outros processos. Né? Eu li. Tanto é que eu até fiz questão de reproduzir o que a DRJ fala, porque o fato deles ter ganhado nós outros, eu não concordei com o pedido de diligência que foi feito lá, eu não achei necessário, e nem com a conclusão que chegou nos outros acordos. Apesar de pessoas assim, que eu conheço, admiro o trabalho delas, eu não concordei com a decisão, não. Perfeito. Bom, senhores, não havendo mais debates, eu acho que poderia, já com isso em mente, né, iniciar a votação. Você preparado, Elcio? Eu estou, mas alguém tem interesse de pegar a vista? Eu posso dar uma olhada. Eu vou abrir uma divergência que, no meu entendimento, o saldo acumulado do trimestre, que ele não tiver pedido ressarcimento e nem compensado, ele pode passar para o trimestre seguinte, mas apenas para amortecer os débitos desse período seguinte. Não é para pedir ressarcimento. É porque isso é crédito extemporâneo. A minha posição é diferente da turma mesmo. Isso é crédito extemporâneo. Aí a Mara tem um posicionamento diferente. E qual é o seu posicionamento, Mara? O meu posicionamento é que eu tenho que fazer a escrita toda para poder considerar esses créditos extemporâneos. Ele não pode só ficar... Porque ele pegou o crédito extemporâneo e aí ele testou o trimestre, ele pegou e está jogando para frente, entendeu? Uhum. Sem refazer o para trás. E eu acho que ele tem que refazer a escrita toda dele para trás para chegar no crédito. Eu acho Aí já tem um dado novo, né? Que eu não estava no meu raciocínio esse dado. Então o negócio é o seguinte, já que o Laércio vai pedir vista, eu vou votar aqui, como eu já fiz de outras vezes, precariamente, abrindo divergência em relação a essa matéria. Tá certo. Mas eu também vou fazer, se eu tiver tempo, eu vou fazer a vista também, para poder esclarecer essa questão, que agora gerou uma dúvida. Tá? Não é bom olhar mesmo. O Elcio, mas a sua divergência, para efeitos de registro em ata, seria divergência pela... Acolher o direito de apropriar saldo credor de trimestres anteriores nos trimestres seguintes, mas apenas para compensar com os débitos daquele período. Presidente. Sim. Eu não sei se eu posso me manifestar, porque eu teria um encaminhamento diferente. Sim. Como existe uma matéria em comum com outros processos, da própria recorrente em trâmite aqui no CARF, e já com decisão pela diligência, eu votaria no sentido da conversão do feito em diligência nos mesmos termos dos outros processos, já que existe matéria comum. Eu posso aderir a essa posição aí também. Uhum. Tem que ver, Leonardo, quais foram os termos dessas diligências. Você tem, para de repente colocar aqui? Eu estou com a resolução aberta, é 3302-001-319. Peraí, 3302-001-319. É uma delas. Essa foi a última? Foi agora de janeiro de 2020. Eu não sei se tem, foi a que eu localizei aqui, né? Eu acho que no memorial ele cita todas. O memorial? Tem um memorial lá na pasta.
ter. Essa foi a última diligência, senhor conselheiro. Realmente esses 4 foram as últimas diligências solicitadas. Não, mas espera aí. Essa é da... É da conselheira Denise, da turma do conselheiro Gilson. É da turma do Gilson, tá? Porque ele é complexo mesmo o processo. Não, eu tive que pegar essas tabelinhas aí e olhar linha por linha da tabela e fechar. Mas como já se sabe que haverá o pedido de vista, para efeito de registro em ata, por enquanto eu estou colhendo a manifestação de conselheiro Elcio Leonardo Andrade pela divergência para que seja convertido o julgamento em diligência nos mesmos termos do Acórdão 3302-001-319. Ok. Leonardo Aqui. Macedo, agora é escolher quem vai seguir. Ô Paulo, presidente, para facilitar a vida de todo mundo, eu não me oponho a fazer diligência, não. Eu não vi necessidade, mas se a maioria entender que a diligência vai ajudar no julgamento, eu mudo meu voto, pego esse daqui, faço a diligência no mesmo termo, entendeu? Porque eu já conheço o processo, aí facilita a vida de todo mundo, tá? Eu não me oponho, não. Tá, mas ok, Mara, muito bem, inclusive. Mas eu acho que pode manter registrado o teu voto negando o provimento e no retorno da vista, então, você até pode já trazer como uma diligência. Bom, transcrever aquela diligência, né? Praticamente seria transcrever o voto. Porque isso já ia adiantar a análise futura, né? Daí se fosse... tá, sim. Então aí você já... Eu já mudo o voto aqui. Já mudaria o voto. Sim, melhor. Por que a gente já não vota já, então? Daí nesse caso, daí eu não pediria vista até para a gente já converter em diligência. Todo mundo concorda com a diligência aí, né? Só fala sem dúvida. Toledo, você só pode ler o quesito aí? Eu tô com o que o Paulo passou, o Leonardo, desculpa, passou. Qual que é, Leonardo? Deixa eu... Só um momento. Para que o Leonardo... Paulo, seu teclado está fazendo barulho. Mas eu preciso digitar, Pedro, não tem jeito. Tá. A diligência dela, da Denise, ficou bem curtinha, assim, ó. Considerando que o processo não se encontra em condições de julgamento, para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, do período que os débitos relativos à saída de insumos para a simples revenda, da mesma forma que foram excluídos os créditos advindos das aquisições desses insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido com base nesses critérios. Ela fez só uma consideração aqui, esse daqui está bem menor do que o escopo do meu processo, tá? Eu acho que a diligência aqui não vai servir para o caso, não. Pelo que eu entendi, no nosso caso, se for baixar em diligência, o que a gente precisa ver? Precisa ver só a quantidade disso. Se realmente o que ele aproveitou no período subsequente é realmente o que sobrou no outro. E se tem lastro, só. Não é? Não. A diligência nessa matéria, não, Pedro? Não seria nesse sentido? A diligência na outra matéria.
Tipo assim, estava fácil. O problema é a confusão que foi feita nas apropriações, nos estornos, entendeu? Desse CFOP. A gente pode fazer uma retirada de mesa. Não, eu acho que é melhor fazer à vista mesmo. Faz à vista, porque aí dá tempo da gente bolar uma diligência mais. Lapidada. Que atenda a finalidade. Paulo, cortou. Acho que você apertou lá o botão. Não basta apenas dizer que a diligência deve ser feita nos termos daquela resolução. Essa diligência deve ser analisada. Essa diligência que não vai atender o processo. Tá, então fica assim. Por enquanto, a Mara está votando negando o provimento. Divergiram Elcio e Leonardo Andrade com a proposta da conversão em diligência para que se tome providências no mesmo sentido da resolução tal, 3302-001-319. Leonardo Andrade. Sou eu agora, presidente. Como? Sou eu voto pela diligência. Daí pode manter a vista comigo, então, Paulo. Vista para o conselheiro Laércio. A relatora, se eu tiver tempo, eu vou fazer a vista também. A relatora votou para negar provimento. Divergiram os conselheiros Elcio, Leonardo Andrade e Leonardo Macedo, divergiram com a proposta de conversão do julgamento em diligência nos mesmos termos adotados, para as mesmas providências adotadas na resolução 3302-001-319. Conselheiro, a vista fica no início, vista para o conselheiro Laércio. Tá? Não votar nos demais conselheiros. Então fica assim, eu vou aprimorar o texto depois. Então o item 119, tetraparte, saindo em vista para o conselheiro Laércio. Doutora Belarda, agradeço sua participação. Muito obrigado, senhores, e um bom trabalho para vocês. Obrigado. Até logo. Tem mais uma sustentação, e é do próximo processo. É o 126, essa, porém, é com vídeo gravado. Gente, vou dar um pulo rápido no banheiro, já vem. Presidente, Sim. acho que tem o horário da Val. Não sei se... então vamos interromper. Não, tudo bem, é vídeo gravado, não tem problema. Vamos interromper. Por favor, Val, interrompa a gravação. Gravação interrompida, presidente.